Em todo o mundo, milhões de espécies se enfrentam na natureza em uma selvagem luta pela sobrevivência. Em terra, mar ou no ar, todos estão presos em conflitos mortais. Animais lutam com garras e dentes por comida, território e pelos direitos de sua linhagem. Das planícies da África às praias da Austrália, não há regras. Este é o Clube da Luta Animal. O Clube da Luta Animal, encontros perigosos. Nas florestas nevadas da América do Norte, a luta pela sobrevivência é feroz. Neste ensanguentado campo de batalhas, dois predadores líderes se mantêm acima dos demais. Ursos cinzentos são os valentões da América do Norte. Podem chegar a 2,40 metros de altura nas patas traseiras e pesar até 680 quilos. Tamanho, força e uma das mordidas mais mortais entre os animais fazem deles um dos lutadores mais formidáveis do planeta. Lobos são caçadores durões, que andam longas distâncias para encontrar presas suficientes para sobreviver. Velocidade, dentes e inteligência tática de matilha fazem com que lutem bem acima da sua categoria de peso. Eles podem derrubar animais com mais de 10 vezes seu tamanho. Quando esses dois predadores líderes competem pela mesma refeição, as coisas ficam feias. Este urso marrom macho está acordando da hibernação. Ele está escondido em sua caverna há meses e perdeu 30% de seu peso. Apenas um animal corajoso ficaria entre este urso e seu almoço. Uma matilha de lobos fareja uma refeição. 280 mil receptores olfativos, mais de 50 vezes o que tem um humano, os atrai a mais de 1.600 metros. Este urso poderia matá-los com uma única mordida. E o preço desta refeição pode ser a morte. O urso ataca. As costas do urso são uma concentração massiva de 136 quilos de músculo, que dão imenso poder às suas patas dianteiras. Na extremidade dessas patas, ele tem garras mortais de 10 centímetros. Mas os lobos são rápidos e reagem em frações de segundos. E usam táticas de matilha. Matilhas de lobos se comportam como a máfia quando estão caçando, atraindo e perseguindo um animal até que ele esteja fraco e exausto. Sua principal arma, os dentes. Este lobo tem 42 dentes afiados com até 5 centímetros de comprimento. Quando fecha sua mandíbula, as bordas dos dentes traseiros afiadas como facas se cruzam como um par de tesouras, rasgando a pele da presa. O urso responde tentando se aproximar o suficiente para usar sua mordida. Sua cabeça, com 41 centímetros de comprimento, sustenta os grandes músculos da mandíbula e 42 dentes com uma mordida de 214 quilos por centímetro quadrado, o suficiente para quebrar facilmente o crânio de um lobo. Novamente, os lobos são muito rápidos, mas mesmo após todo esse tempo de luta, o urso não apresenta sinais de cansaço. Os lobos percebem que suas táticas mafiosas não são o suficiente contra um urso e sua resistência. Com cada ataque representando risco de morte, eles aceitam a derrota, deixando o urso aproveitar seus espólios de inverno.
Só é preciso olhar para alguns animais para saber que são lutadores naturais. Com mais de 1.300 quilos, um rinoceronte em sua velocidade máxima de 50 km por hora é letal. Para gerar a mesma força que um rinoceronte, um jogador de futebol americano teria que correr a quase 480 km por hora. Os rinocerontes não têm predadores naturais, então os únicos animais com os quais tem que se preocupar são outros rinocerontes. Machos dominantes podem ser agressivamente territoriais. Eles podem cruzar com qualquer fêmea dentro de suas fronteiras. Então, brigas por território podem terminar em morte, com o perdedor virando alimento de outros animais. Zimbábue, África. Os dois rinocerontes machos estão se estranhando. O chefão tem 12 anos de idade e este é o seu território. Com apenas 8 anos de idade, o desafiante é menor, mas cheio de confiança da juventude. Para conseguir o que é do chefão, ele precisa derrotá-lo de forma justa. Ele começa agressivo, colocando o chefão na defensiva. Ele balança a cabeça como ameaça. A mensagem? Tenha medo. Tenha muito medo. Seus chifres são feitos de queratina, assim como o cabelo humano. Depósitos densos de cálcio no centro os tornam rígidos e fortes. Como o nosso cabelo, os chifres continuam a crescer durante a vida e podem chegar a 1,30 m de comprimento com uma afiada ponta, o que os torna uma ferramenta mortal para enfrentar e dilacerar oponentes. Mas o chefão também tem chifres, e os seus são mais longos. Ele decide que o desafiante está blefando e ataca. Ele usa o peso de seu corpo para se mover para frente como uma escavadeira. O desafiante não tem tração para resistir. O chefão manobra seu afiado chifre sob o pescoço vulnerável de seu oponente. O couro do desafiante tem até 2,5 cm de espessura e suporta pressões de mais de 714 kg por centímetro quadrado, sendo 2 vezes mais forte que borracha. Mas na parte inferior do pescoço e do peito, a pele é 3 vezes mais fina. Um golpe bem colocado pode penetrar sua caixa torácica e perfurar um pulmão. Sob um incansável ataque, o desafiante fica ensanguentado e surrado. O chefão sinaliza que o jogo acabou, defecando e espalhando suas fezes para marcar seu território. É uma mensagem clara: fique fora das minhas terras. Tudo o que o desafiante ferido pode fazer é diminuir seu prejuízo e se retirar. Norte da Austrália. Um paraíso com predadores. Os dois que dominam a cadeia raramente se enfrentam, até agora. Com até 7 metros e pesando até 1.200 quilos, o crocodilo de água salgada vive em rios e estuários ao longo da costa da Austrália. Ele se esconde, ficando com apenas os olhos e narinas expostos. Até que, em 1 segundo, ele pula em terra e ataca com uma das mordidas mais fortes do mundo, matando sua presa e a arrastando de volta para a água para se alimentar. Tubarões são os maiores predadores dos mares. Com algumas espécies chegando a 6 metros de comprimento e pesando até 2.300 quilos. A primeira coisa que você vê de um tubarão é sua sinistra barbatana dorsal cortando as águas. Pode ser que seja a última coisa que você verá também.
Ele usa sua velocidade, agilidade e uma mandíbula cheia de dentes afiados como navalhas para matar suas presas. Esses temidos assassinos quase nunca se encontram. Mas quando se encontrarem, haverá sangue. Norte da costa da Austrália. Um crocodilo de água salgada com 10 anos de idade se alimenta de uma tartaruga morta. E o cheiro de sangue atrai um sanguinário tubarão-limão. Ele pode detectar 10 gotas de fluido corporal em uma piscina inteira com água. Lutas entre crocodilos e tubarões raramente são filmadas. Então é um privilégio ver este tubarão atacar. Ele usa o elemento surpresa para tentar afastar o crocodilo e ficar com a tartaruga. Trata-se de um tubarão corajoso ou desesperado para atacar um crocodilo de água salgada em um local raso. A costa é o território deste réptil. O maior perigo aqui são as mandíbulas assassinas do crocodilo. A mordida do crocodilo é suportada por 7 músculos que lhe dão uma força de destruição de 1.700 quilos. Ser pego entre suas mandíbulas é como estar sob uma caminhonete picape. Ele tem a maior força de mordida de todos os animais na Terra, o suficiente para cortar o tubarão-limão em pedaços. E o crocodilo de águas salgadas não se intimida com facilidade. Quando as ondas levam a tartaruga para águas mais profundas, o crocodilo a segue até o lugar favorito do tubarão. Agora o crocodilo precisa trabalhar contra o relógio das marés. O tubarão cerca o crocodilo, tentando chegar na tartaruga. Sua principal arma é sua boca cheia de dentes. Este tubarão tem 200 dentes em cada arcada. Novos dentes crescem durante a vida, com novos se movendo para frente enquanto os mais antigos caem, o que significa que seus dentes da frente são sempre afiados. O crocodilo enfrenta os dentes do tubarão com sua armadura e tenta proteger seu precioso jantar entrando em rotação. Em um movimento decisivo na disputa pela tartaruga, ele a arrasta para a costa. O tubarão decide que não pode derrotar um crocodilo em seu território. E se retira, deixando o crocodilo. Em todo o mundo, milhões de espécies se enfrentam na natureza em uma selvagem luta pela sobrevivência. Em terra, mar ou no ar, todos estão presos em conflitos mortais. Animais lutam com garras e dentes por comida, território e pelos direitos de sua linhagem. Das planícies da África às praias da Austrália, não há regras. Este é o Clube da Luta Animal. O Clube da Luta Animal, encontros perigosos. Nas florestas nevadas da América do Norte, a luta pela sobrevivência é feroz. Neste ensanguentado campo de batalhas, 2 predadores líderes se mantêm acima dos demais. Ursos cinzentos são os valentões da América do Norte. Podem chegar a 2,40 metros de altura nas patas traseiras e pesar até 680 quilos. Tamanho, força e uma das mordidas mais mortais entre os animais fazem deles um dos lutadores mais formidáveis do planeta. Lobos são caçadores durões, que andam longas distâncias para encontrar presas suficientes para sobreviver. Velocidade, dentes e inteligência tática de matilha fazem com que lutem bem acima da sua categoria de peso. Eles podem derrubar animais com mais de 10 vezes seu tamanho.
Quando esses dois predadores líderes competem pela mesma refeição, as coisas ficam feias. Este urso marrom macho está acordando da hibernação. Ele está escondido em sua caverna há meses e perdeu 30% de seu peso. Apenas um animal corajoso ficaria entre este urso e seu almoço. Uma matilha de lobos fareja uma refeição. 280 mil receptores olfativos, mais de 50 vezes o que tem um humano, os atrai a mais de 1.600 metros. Este urso poderia matá-los com uma única mordida. E o preço desta refeição pode ser a morte. O urso ataca. As costas do urso são uma concentração massiva de 136 quilos de músculo, que dão imenso poder às suas patas dianteiras. Na extremidade dessas patas, ele tem garras mortais de 10 centímetros. Mas os lobos são rápidos e reagem em frações de segundos. E usam táticas de matilha. Matilhas de lobos se comportam como a máfia quando estão caçando, atraindo e perseguindo um animal até que ele esteja fraco e exausto. Sua principal arma: os dentes. Este lobo tem 42 dentes afiados com até 5 centímetros de comprimento. Quando fecha sua mandíbula, as bordas dos